O ciúme era prova de amor. Que fosse louro, eu amava as pessoas louras, louras mesmo, e que tivesse olhos azuis. Olha, e que tinha que ser mais velho do que eu. Pelo menos 5 anos, que minha mãe dizia que essa era a idade ideal. Quando minha irmã perdeu o neném, minha mãe foi para Campinas e eu conheci o Luiz, ele era exatamente assim. Ele era 5 anos mais velho do que eu, ele tinha cabelos louros, ele tinha olhos azuis. A barba dele era não era loura como o cabelo parecia de um anjo. Louro, 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 louro. E o cabelo macio, macio como penugem de cabelo de bebê. Macio, macio, macio. E ele era muito, ele não era bonito, ele não era uma beleza, era uma beleza verdadeira. A verdadeira beleza. E ele tinha barba, aquele vermelhinho, aquele louro avermelhado, como é que chama? Esqueci agora. Enfim. E, e assim foi. Casei virgem, por conta do falecimento do meu pai, a minha mãe ia morar comigo. Nós combinamos que a minha mãe ia morar comigo. Pererê, pererê, pererê. Não funcionou assim. Essa história não foi assim. Aos 7 meses, eu fui, eu fiquei sem o meu filho. Esse rapaz, nossa, eu não vou entrar nesse mérito não, não vou entrar nessa história não. Eu só vou dizer que esse menino tinha sido viciado, ele foi agressivo, o pai era protetor. Depois eu engravidei porque o relacionamento, eu na noite da primeira vez, né, do coito, né, foi realmente uma coisa, eu que não tinha noção do que se tratava, do que era, como é que era, o que estava acontecendo ali, eu fiquei apavorada, falei, meu Deus do céu, é isso que é um casamento? Nossa, minha mãe teve 3 filhos, Jesus, era uma coisa assim absurda, absurdo, foi uma coisa assustadora, mas enfim, e aí o Luiz Henrique nasceu em 16 de setembro do outro ano, quando ele estava com 7 meses. Esse cara era extremamente agressivo, minha mãe não conseguiu ficar conosco. Enfim, aí a vida se modificou toda, a minha mãe não ficou comigo, foi visto que não ia funcionar, porque o cara realmente era um monstro em relação a mim. Ele não era um monstro, tá? Eu estou falando aqui no contexto da história, né? Ele era assim, absurdamente. Então, enfim. E aí minha mãe não ficou comigo, eu não, eu, a minha, essa criança, ela foi, ai, não, antes dos 7 meses, antes dele me tirar o Luiz Henrique, eu fui para Campinas com o meu neném, que a mãe do pai dele viu o quanto ele não era possível ficar perto, eu e o meu filho ficar perto dele, né? Então, ela e o marido resolveram me colocar no avião e me mandar para Campinas, que era onde minha irmã morava. E minha irmã tinha comprado um apartamento para minha mãe, a- aqueles complexos, BNH, BSH, sei lá. Eram os apartamentozinhos que vinham lá em Caxias. E aí minha mãe foi morar lá em Caxias e aí ela pegou e me mandou para Campinas, para casa da minha irmã. Porque eu falei, na casa da minha mãe não tem condição, vá para a casa da sua mãe. E estava perto do Luiz, e eles ficaram com medo do Luiz ir lá infernizar minha vida se eu ficasse na casa da minha mãe. Então falou, mãe, vai para a casa da sua irmã, quando você chega lá, você me dá uma conta de banco para a gente, que a gente vai ajudar financeiramente, tal, tal, tal. Eu fui para Campinas e num determinado momento nasceu o filho da minha irmã, que ela estava grávida novamente, o filho dela nasceu e eu tinha ido para lá. Eu acho que eu estava há 3 meses, eu fiquei 3 meses, ele estava com 3 meses, Luiz Henrique, então setembro, outubro, novembro, dezembro. Não foi em dezembro que eu fui, porque quando o Luiz Henrique nasceu, quando o Alê nasceu, eu estava lá. Não, não, olha, ah, eu sei que eu fui visitar a primeira, eu estou fazendo essa confusão porque a primeira consulta que o Ale foi fazer, né? O Ale fez, ele nasceu dia 6 de dezembro e eu acho que eu fui em dezembro então. Eu acho que me mandaram em dezembro e me mandaram lá para Campinas. A dona Neuza me mandou para Campinas.
E aí eu estava com ela na primeira consulta do meu sobrinho. Eu estava com a minha irmã e nós fomos pro. Foi até meio constrangedor, porque quando eu chegou, a minha irmã reclamou um pouco, porque eu não estava ajudando ela a sair com o meu neném, e ela tinha um carrinho, que tinha que abrir o carrinho, ela estava tendo que abrir o carrinho com o neném no colo, e eu estava com outro neném, então ela reclamou que eu não tinha ajudado ela para abrir o carrinho, que eu não, enfim, foi um negócio assim, tão desgastante. Passou, e o que que aconteceu? A minha irmã, de alguma forma, acabou. A gente foi numa igreja, o padre falou que não, o ideal era que eu ficasse com o marido e não sei o quê, que eu era casada. Tererê, tererê. Conclusão: me mandou de volta para Campinas. Perguntou: ah, você não gosta do seu marido? Teve uma conversa comigo. Eu falei: ah, eu amo, mas ele, na violência que ele fazia, ele só faltava matar a criança não, ele nunca tocou no Luiz Henrique. E aí eu falei, ah, eu gosto. Ué, é lógico que eu gostava do cara, mas infelizmente ele era. Não dava para estar com ele, ficar com ele. Ele me batia, era uma coisa louca. Mas enfim, aí eu falei a ela, você quer voltar pro Rio? Eu falei, ah, eu quero, mas na casa da minha mãe eu não tenho condição de ficar, eu não vou ficar na casa da minha mãe. Aí, na casa da mamãe, que a gente falava mamãe, né? Eu tô falando minha mãe aqui pra vocês. E aí eu acabei indo para casa. Esse vídeo vai ficar. Vamos ver se eu consigo resumir até uns 10, 15 minutos. Enfim, tá com 6. Enfim, aí eu voltei para casa da dona Neuza, não adiantou nada, ele continuou sendo uma agressor pra caramba, aí a empregada se meteu, a irmã dele foi chamar os pais que estavam passeando num sítio que tinha, aí os pais voltaram altas horas da noite, expulsou eu e com meu filho e o pai do meu filho e o Luiz, né, mandou a gente embora, expulsou a gente lá da casa, foi aquele negócio, a gente não tinha pra onde ir, vamos pra casa da minha mãe, chegamos na casa da minha mãe com aquele apartamento lá no raio que parto, o apartamento tinham 3 cachorros que ela não levava para passear. Então as necessidades eles faziam na sala, nossa, eram 3 cachorrinhas, uma delas era a minha, Nina. Eu amava aquela minha cachorrinha, mas ela já tinha morrido, só tinha 2 na verdade. Quando ela morreu, eu até fui lá, tive até uma briga, apanhei pra cacete, depois que eu voltei do velório da minha cachorrinha. Ai, enfim, e aí foi um negócio tão absurdo. Nossa, minha vida foi tão absurda. Eu estou falando aqui, eu estou achando graça porque era cômico se não fosse trágico, sabe? Enfim. E aí teve uma briga absurda. Eu pulei pela janela, e o cara puxou uma peixeira para mim, ele foi na cozinha, pegou uma peixeira, minha mãe estava com a criança, um monte de gente vendo aquele escândalo, eu com medo, eu peguei, pulei pela janela, eu morava no segundo andar, mas corresponde ao primeiro, como quem mora em play, aí quem mora em prédio, que o play está embaixo do primeiro andar, era essa altura. Eu pulei esse troço, saí correndo, fui na delegacia. Quando eu voltei para casa, cadê o cara e cadê o meu filho? Foi a última vez que eu tive filho comigo. Esse meu filho. Ele tinha ido embora, tinha levado. Só que a dona Neuza e o doutor Luiz, que era o juiz pai do Luiz, eles viram que não ia ter alternativa, rapaz. A mãe, na casa da mãe, não ia eles sabiam, eles sabiam de antemão que ia rolar isso aí. Eles já sabiam, por isso mandaram para Campinas. Em Campinas, mandaram de volta. Também não ia rolar. Eu não tinha onde ficar com meu filho. E se eles me deixassem com meu filho na casa, o cara ia me massacrar. E eu não tinha para onde ir com meu filho, então eu tinha que sair da vida da criança. Eles tinham que tomar uma atitude. Qual foi a atitude que eles tomaram? Vamos ficar com a criança. E ficaram com a criança para tomar conta e cuidar, e cuidaram muito bem. Ela chamou ele de mãe, é lógico que ela não me aceitava de jeito nenhum, porque é óbvio que ela tinha certeza que eu ia roubar o meu filho, eu ia virar indigente, eu ia ficar, o neto dela ia passar, morar numa favela, porque eu ia criar o meu filho. Eu ia fazer qualquer coisa para criar o meu filho. Talvez até voltasse para Campinas, porque a essa altura do campeonato, a Sônia, minha irmã, ela tinha visto que a coisa era muito, muito diferente do que, né, precisava olhar para mim. Ela ia precisar olhar para mim, ela não queria essa responsabilidade, mas ela ia ter que ter.
E aí, a essa altura do campeonato, Dona Neuza falou: não, 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 vamos lá, Luiz. Luiz era o marido dela. Vamos lá e a gente vai ficar com a criança, de posse e guarda do nosso neto. E fizeram muito bem. Ele teve uma vida confortável, muito boa. E aos pouquinhos eu podia visitá-lo, eu podia ir lá ver o Luiz, mas eu não ia na porta da rua com o Luiz. E se eu fosse, tinha milhões de pessoas no entorno para ver eu com o Luiz, né? Com o Luiz Henrique. E enfim. E aí foi até os 7 anos mais ou menos, quando eu conheci uma outra pessoa, e aí minha vida mudou completamente, né? Aí eu tive um casamento excelente, uma pessoa muito boa na minha vida, enfim. E aí eu tive mais 3 filhos. Eu tive o meu filho que mora na Irlanda hoje, eu tive a minha segunda filha que mora aqui no Rio, e a terceira, que é a minha quarta filha no caso, né? A terceira, eu falo três porque realmente o Luiz Henrique se tornou filho de Dona Neuza. Não, não, eu fui a mãe biológica. Aos 18 anos ele disse que não queria mais me ver, achou melhor que eu não participasse mais da vida dele. Eu aceitei, eu contei toda a história, a minha versão da história, né? E ele falou: não, mas eu prefiro que você realmente pare de estar comigo, sei lá qual é. E eu falei: tá bom, eu vou respeitar. E eu respeitei, eu me afastei, beleza. 10 anos depois ele voltou a me procurar, mas aí eu já tinha o Luiz Henrique. Aí na minha cabeça, eu não tinha mais, eu não era a mãe do Luiz Henrique, mas eu sempre, quando me perguntavam quantos filhos você tem, eu sempre disse 4. E às vezes eu criava umas historinhas mentirosas, fingindo que eu tinha, que o Luiz Henrique era meu filho, que eu cuidava de vez em quando dos netos. Eu contava umas mentirinhas. Eu vivia um mundinho paralelo aí de que eu era mãe, eu era avó, eu estava com a minha nora, enfim, umas fantasiazinhas que me faziam bem. E quando eu contava isso para outra pessoa e ela achava que aquilo era verdade, então para mim era verdade também. Enfim, não era sempre não, mas de vez em quando acontecia. É, Quando ele tinha 28 anos, ele encontrou uma pessoa e eu acho que essa pessoa falou: você precisa se aproximar da sua mãe, ou conhecer sua mãe, ela é um amor de pessoa, Suzana. E eles vieram e tal, mas só que o Luiz veio por conta da mãe que o trouxe. Ele não veio por livre vontade, espontânea vontade. Acredito que se ela nunca tivesse falado para ele entrar em contato comigo, provavelmente ele nunca teria entrado. E eu respeito isso. Não é por falta de amor, não é por falta de carinho, mas eu respeito. O tempo passou, o tempo não volta mais, o tempo não volta atrás. E ele é virginiano, então é assim mesmo. Eu tenho a minha filha, eu tive 4 filhos, 2 geminianos e 2 virginianos. Eu jogo tarô. E hoje em dia é mais baralho cigano do que tarô. Enfim. E aí, ele me procurou e tal, mas aquilo acabou me maltratando muito, porque sabe quando cai a ficha? Silene, você é mãe de 3, você não é mãe de 4. Você é mãe biológica do Luiz Henrique, mas você tem 3 filhos. Você foi mãe de 3 filhos. Então eu tenho 3 filhos. E aí tenho um mora na Irlanda e as outras 2 moram aqui no Rio. Então foi essa a minha história. Em outro momento eu conto a história da separação, que aconteceu 20 anos depois. Eu conheci o pai deles em 1980 e em 2000 eu já não estava mais suportando estar com o pai deles e vice-versa. Só que por motivos diferentes. Nós não nos suportávamos por motivos diferentes, extremamente diferentes, né? Só para dar um spoiler, ele por insegurança, por me acusar de tudo que vocês podem imaginar de que eu era mentirosa, que eu traía, que eu não era de confiança. Ele criou uma fantasia na cabeça dele, assim como eu criava do Luiz Henrique, então eu compreendi. Assim como eu criava de que de vez em quando eu falava: porque meu filho, ele mora no Lins, ele é casado, tem 2 filhinhos, a mulher dele está grávida, não sei o quê. E de vez em quando eu contava essas coisas como se eu convivesse com eles, enfim. E ele criou essa realidade paralela na cabeça dele, que eu realmente era uma pessoa que não era de confiança, que eu traía, até porque ele conhecia uma pessoa que ele se identificava muito e vice-versa. E trabalhavam juntos, e ela tinha a mesma. Na verdade, eu acho que a mulher dos sonhos dele. Ele queria aquela, eu era um desafio para ele.
E eu com essa minha visão, né, de que eu vejo isso com muita clareza, era muito claro que isso estava se passando com ele. E ele saiu com muito rancor de mim, porque eu o traía. Olha que loucura. Enfim, eu paguei um preço por algo que eu não fiz. Eu falei várias vezes para ele: você merecia ter essa mulher aí que você me pinta, rapaz. Ia ser bem legal. A tua vida ia ser um inferno se você tivesse essa mulher. Enfim, eu não queria nada dele. Eu não queria. A gente só continuou em contato porque eu queria o melhor para meus filhos. Então eu continuei tratando ele muito bem, apesar dele de vez em quando ele dava uns piti, fez um fez um no aniversário de 1 ano do meu neto Eric, né? Então ele no aniversário dele, o cara veio cá, me ofendeu, falou um monte de besteira pra mim, foi um escândalo. E eu também fui a culpada, porque o aniversário terminou no escândalo, porque eu. Então eu sou sabe? Então eu fui a culpada da separação, eu fui a culpada do meu filho não ficar comigo, eu fui a culpada. Deus me livre, que se eu tivesse absorvido todas essas culpas, meu amor, eu tava era lascada. Então eu aprendi a olhar o mundo como ele é e entender as pessoas do ponto de vista delas, da forma delas. Se eu não trouxe isso para mim, eu não seria o que elas são, eu não faria o que elas fizeram. Mas eu entendo e compreendi o que elas fizeram, o que motivou cada uma a fazer o que fez. Entendeu? Então, eu sou livre, leve e solta. De vez em quando eu falo para minha filha assim: nossa, já está com 16 minutos. Eu vou parar aqui um instantinho, vou continuar no próximo. Eu vou falar o que eu falo com minha filha de vez em quando, a minha do meio, né? A minha mais velha. Tem a filha mais nova que acabou de ter neném e tem a do meio. De vez em quando eu falo para ela o seguinte: